Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, Ele é o grande eu sou. Não há um nome mais excelso e poderoso. Quando o Senhor fala, irmão, a terra treme, os montes fumegam, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E não há criatura, irmãos, e não há um ser na face da terra que escape das mãos do Senhor. Operando Ele, quem impedirá, né? Então nós sabemos que o nosso Deus está aqui nesta noite e Ele pode fazer obras maravilhosas, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer, Ele pode agir. Então nós entendemos pela palavra do nosso Deus, irmãos, que a nós resta somente confiarmos, termos fé e deixar Deus agir. Quando nós falamos deixar Deus agir, é crer na divina providência, crer que Ele pode e vai fazer alguma coisa. Não tem, irmão, ninguém que pede alguma coisa para o Senhor e o Senhor deixa de agir. Não. Às vezes a pessoa não entende a resposta. Às vezes a circunstância faz a pessoa não entender a resposta de Deus. Mas Deus tem falado. Ou Ele fala, irmãos, em sonho, em visão, na sua palavra. Ele age com ações, com circunstância, que nós temos que estarmos atentos. Quando você pede para Deus agir, não quer dizer que Ele vai responder do jeito que você quer, do jeito que você está pedindo. Não. Deus tem a sua maneira. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. O pensamento de Deus é mais alto que o nosso. O que nós temos que entender é que Ele vai mostrar a sua ação no transcorrer do nosso viver. Ele não nos deixa só, nem cabisbaixo, nem derrotado, nem entregue à circunstância. Ele mostra: eu sou o teu Deus. Ele sempre falou isso para Israel: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Eu sou, Moisés, fala para ele: eu sou o que sou. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que é, mas não é. A gente pensa que somos, mas não somos. Porque, irmãos, nós somos falhos, nós somos propensos aos erros, as dificuldades chegam até nós. Mas nós, irmãos, confiando em Deus, Ele começa a mostrar que o que Ele tem entregue para nós é muito mais do que nós podemos agradecer. Lamentações do capítulo 3, no versículo 22,
Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz aqui que as misericórdias, pode sentar, irmão, não precisa levantar não. As misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, destruídos, apagados da face da terra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção nesta terra é o Senhor, diz a minha alma, porquanto eu prefiro esperar nele. Irmãos, os homens se corrompem, o sistema político quebra, mas Deus continua sendo Deus. Não confie em homem, não confie em A e B, espera e confia no Senhor. A igreja chegou até aqui, irmão, por alguns não chegaria. Bíblias foram queimadas, irmãos nossos foram mortos, ridicularizados, humilhados, esfolados vivos, passaram pelo fio da espada, mas ninguém impediu. A igreja seguiu caminhando e estamos em 2021 e a igreja vai continuar caminhando. O que não pode é colocar a igreja para cá e para lá. A igreja não é manipulada. A igreja não é de homem. A igreja não é de A e de B, e nem de direita e nem de esquerda. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que morreu, foi Ele que se entregou. A igreja é dele. Não se negocia com ela, não se barganha. Oh glória! A igreja é pura, a igreja é imaculada, a igreja é a noiva de Cristo, e Ele vem buscar a sua igreja. E a misericórdia dele consegue ver as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, aquilo que nós falamos e não deveríamos falar, aquilo que nós pensamos e não deveríamos pensar, aquilo que nós deveríamos fazer e não temos feito. Deus está vendo tudo, e Ele poderia acertar isso rapidinho, mas Ele tem algo que o homem não tem, Ele tem algo que muitos não têm. Ele tem misericórdia. Ele contempla, Ele vê aqueles que se dedicam, Ele vê aqueles que amam a sua obra, Ele vê os que dão testemunho, os que renunciam à carne e suas paixões. Ele vê aquele que se esforça, mesmo com as pernas trementes, mesmo fracos. Eles vêm, eles se apresentam no santuário do Deus vivo, eles congregam, eles cantam, eles glorificam, mesmo, irmãos, tendo vários problemas em seus lares, não cessam de dar glória a Deus, não cessam de cantar, não cessam, não há quem cale, aleluia, porque a misericórdia alcançou, o poder alcançou aquela vida, de forma que a nossa alegria não vem pelo nosso bem-estar momentâneo e passageiro, não,
A nossa paz, ela não vem desta maneira, é algo mais profundo, é algo que vem de fora, não vem de nós, vem do alto. Oh glória, Ele manda a sua paz. Parece que o barquinho seu vai afundar, as ondas estão batendo, as lutas estão chegando, os problemas, as notícias, são tantas coisas para ser resolvida. Oh glória! Mas Deus está no barco, Deus está no controle, Deus tem o domínio, Deus tem misericórdia e ela nos alcança. Poderíamos reclamar, poderíamos murmurar, poderíamos nos esquecer, mas Deus, Ele nos faz parte do seu corpo, de forma que a nossa mente é a mente de Cristo, porque o homem, quando é espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido, há discernimentos. Porque as pessoas lutam umas contra as outras, como os gladiadores. As pessoas estão se enfrentando, famílias estão se dividindo, amizades estão se acabando. Por quê, irmãos? Falta de discernimento. E o discernimento é visão antecipada. O discernimento é algo que Deus dá para o crente. Vê a armadilha, vê o laço do passarinheiro, vê, irmão, o inimigo tentando barrar, ele vê, ele tem discernimento, ele ouve uma afronta. Ele não se dirige à pessoa, ele se dirige a Deus. Porque o salmista Davi disse: o Senhor é que adestra a minha mão para a peleja. É o Senhor que adestra a minha mão, é Ele que me dá a pontaria certa, é Ele que guia a minha espada. Eu não temeria se o exército me cercasse. Nele eu confiaria. Oh glória! E o que Davi estava falando aqui, irmão, ele usou na vida inteira dele. Irmão, você acha que você está de pé por quê? Irmã, você acha que você está de pé por quê? Pelas suas qualificações? Pelas suas qualidades? Não. Oh glória! Nós estamos de pé porque só o Senhor é Deus. Nós estamos de pé porque Deus é bom. Bom é Deus, nós não somos. A gente chega se queixando diante de Deus, e Deus tem N motivos para nos chamar a atenção. Tem N motivo para a gente sentar e escutar tudo que Ele tem para falar. Mas Ele tem uma maneira sábia de lidar com a gente. Aleluia! Que quanto mais se aproximamos dEle, quanto mais chegamos perto dEle, mais vemos nossas limitações, nossos pecados, mais nos calamos. Quanto mais um homem se chega perto do querer de Deus, mais ele se diminui, mais ele fica pequeno, e Deus começa a crescer. Quando João Batista vem, não houve homem nascido de mulher segundo o próprio Cristo, como ele, profeta que profetizou e viu, o silêncio tinha caído sobre toda a terra, mas vem João pregando no deserto o arrependimento.
E quando João chega no estágio espiritual que ele estava, um profeta, um homem que se vestia de pelos de camelo, um homem que comia gafanhotos e mel silvestre, na nossa linguagem no Brasil, um comedor de arroz e feijão, uma pessoa que não tinha muito querer, a roupa dele era simples, a comida dele era simples, mas ao abrir a boca, Deus falava com ele e alguém via, chegou um profeta. Oh glória, tanto é que as pessoas afluíam, as pessoas iam se chegando, aquele homem que estava pregando com uma autoridade gloriosa. E em João capítulo 1, no versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia que ele vem depois de mim. Só que tem o seguinte: ele é antes de mim. Oh glórias! Porque ele foi primeiro do que eu. Isso aqui é discernimento. Isso aqui é saber a sua posição. Isso aqui é saber, irmãos, por que nós estamos aqui. E todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei ela foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, jamais. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que perguntasse: quem és tu? Porque ficou agitada, alvoroçou a multidão, o povo estava faminto e Deus não falava. Mas surge um homem, surge alguém que não via a ostentação, roupa de grife, conforto como normas a ser seguida e perseguida. Não! O homem de Deus, o profeta de Deus, tem alvos maiores e melhores que a vaidade, que as limitações. Nós estamos nadando contra a corrente, porque quem me chamou, quem te chamou é Deus, e Ele garante. Não é o que você tem no bolso que diz quem você é, não é a casa que você mora que diz quem você é, não é o carro que você dirige que diz quem você é. Quem você é Deus que diz. Quem você é Deus que conhece. Ele conhece, me entende antes que a palavra chegue à minha boca. Quais são as nossas prioridades, igreja? Por que eu nasci? Por que você nasceu? Por que nós estamos aqui no Santana, nesse bairro, neste ano? Por quê? Eu tenho que entender a lógica de Deus. Deus tem algo para fazer através de mim e através de você. E não vai vir especificamente um anjo para falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer já está escrito, já está na Bíblia.
já está nas pregações, já está nos cânticos espirituais. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho a toda criatura. O que João veio fazer? O que um homem que Jesus qualificou ele está fazendo? E alguém pergunta para ele: quem é você? Quem és tu? Se te perguntar, irmã, se te perguntar, irmão, quem é você? Você tem a resposta na ponta da língua? Ou você vai ficar em dúvida de dizer: quem sou eu? Tem uma música de João Alexandre que diz assim: vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, dos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado, no mundo queimado, por ser o que é. Vai, bem perto do Pai, andando e chorando a falta de fé. Oh glória! Quem sou eu? Quem é você? Quando nós nos olhamos no espelho, quando estamos sozinhos, quando estamos conosco mesmo, quem sou eu? Quem é você? Temos que saber quem somos, temos que saber para onde vamos, temos que saber quem é o nosso Deus, temos que saber aonde é o nosso lugar na eternidade. Deus para isso veio. Quem é você nesta noite? Quem és tu? Hein, João, quem é você? Estão perguntando. 20, e confessou e não negou. Estava numa posição de destaque. Ele poderia dizer: sou o Cristo, sou aquele que haveria de vir, mas ele sabe porque ele veio. Desde o ventre da mãe, a Bíblia diz que a criança saltava no ventre da mãe. Ele viria abrir, ele viria preparar o caminho, ele viria tirar as arestas. Ele veio e sabia começo, meio e fim. Apesar que em muita circunstância de extrema pressão, João se sentiu também abalado na sua fé, mas até o fim ele foi fiel. Haverá percalços, haverá fraquezas, às vezes a carne quer tomar o seu lugar, mas o Senhor sempre estará conosco. Ele disse: eu estou convosco até o final. Quando você sentir falta, quando você sentir dúvida, quando você sentir fraqueza, eu estou convosco, serva. Eu estou convosco, servo. Eu estou convosco, obreiro. Eu estou com a minha igreja. E a minha igreja, não a igreja do homem, não a organização, a minha igreja, ela vai continuar caminhando, ela vai continuar na trajetória, ela vai continuar até o fim. A minha igreja, o meu povo. Eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Você é Elias? Pela sua autoridade, pela maneira de você andar, se vestir e comer? O que ele fala? Não sou. E você é profeta? O que ele responde, irmão? Oh glória! E ele era ou não? É, irmão Domingos? Ele era ou não?
Ele diz: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Vamos mais profundo, quem és? Para que a gente dê uma resposta certa. Aquele que nos enviou. O que você fala de você mesmo? Pergunta para alguém o que ele é, irmão. Você vai ver o ego aflorar. A pessoa vai colocar só, lê biografias que tem por aí. As biografias só tem coisa boa das pessoas. Todo mundo é bom. Olha os empresários, quando chega lá no topo, faz aqueles livros biográficos, é só coisa boa, não fez nada de errado. Não, para chegar até lá, muita coisa foi feita errada. Muita gente ficou para trás. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A biografia de todo homem tem lugares sombrios. Nós temos um porão aqui, tem coisa e tem lugar escuro. O homem continua sendo carne, irmão, até o final. Ele não vai ser santo 100%. Ele vai estar combatendo. Ele vai estar lutando. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia eu tenho que matar um pitbull. Não tem jeito. Eu sou um homem, você também é. Estamos aqui na terra, mas o Senhor é que nos dá força. O Senhor é que nos dá a vitória sobre o eu, sobre a carne, sobre o pecado. Versículo 23 ele fala: eu sou a voz. Eu sou uma voz que se levanta, uma voz que clama, uma voz que fala, uma voz que desperta, uma voz que orienta o povo ao caminho verdadeiro. Uma voz, eu sou uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos melhorar as coisas? Ou vai continuar como está? Não. Vem vindo um aí, e ele veio para fazer a obra. Endireitai o caminho do Senhor. A religião que tinha lá, os sacerdotes que estavam lá, estavam perdidos, envolvidos em falcatruas, subornos. Deus já estava farto. O cerimonialismo seco, sem nenhum amor a Ele, era algo abominável a Deus. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele doou o seu único Filho, para que todo aquele que crê no Filho tenha vida eterna, Já estava uma situação difícil, os sacerdotes faziam tudo conforme a norma, não esquecia uma vírgula, não esquecia uma lei, não esquecia nada, só esquecia o amor, só esquecia a verdade, só esquecia de pregar o que Deus deixou com claridade, e o povo estava em trevas e em escuridão. A Bíblia diz que houve um momento difícil na face da terra. Quando João chega, ele diz aqui: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram e disseram: por que você batiza, se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta? João respondeu dizendo: eu estou fazendo parte de um grande plano, eu tenho uma parte para fazer, não é o todo. O todo é quem me mandou. Eu aqui, irmão, no púlpito, você no banco, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, você faz uma parte. O todo, quem toma conta, é o dono da obra, é Deus. Mas quando Ele te impulsionar a falar a palavra, irmão, fale, não temas, abra a tua boca e pregue o verdadeiro evangelho, anuncia a boa nova de salvação àqueles que precisam.
mas use a Bíblia. Não use eu acho, não use eu sonhei, não use eu estou pensando, use a Bíblia, a santa, a inerrante, a pura palavra de Deus. Eu batizo com água, para que todos vejam que tem pessoa arrependida do pecado e publicamente vem aqui se batizar para começar uma nova vida, uma nova etapa, uma nova vida. Eu batizo com água. Mas já está aí no meio de vocês. Olha o que ele diz aí no versículo 26. Ele já está aí. Já está no meio de vós. Está um que vocês ainda não têm noção de quem ele é. Porque ele sabe a hora que ele vai aparecer, ele sabe a hora de fazer os milagres, ele sabe como entrar e como sair, ele vai chegar, ele vai fazer, e tudo o que ele fizer jamais cairá por terra, e ele vai sair também, ele vai sair de uma forma muito difícil, mas vai continuar também, ele vai continuar para sempre. Esta pedra, homem nenhum pode derribar, este reino jamais será superado por outro reino. Ele é a pedra, ele é aquela pedra que o rei viu, que bateu na estátua, simbolizando todos os reinos, e a pedra bate no pé da estátua, que era de ferro e de barro, e toda ela cai, todos os reinos caem, mas a pedra cresce dia a dia. O reino de Deus não precisa de auxílio humano, de dinheiro humano, de metas humanas, não! O reino de Deus tem quem manda, tem quem rege, e ele está aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, que ele vive, ele reina. A quem vós não conheceis. 27. Este aí é aquele que vem após mim. Mas na hierarquia não quer dizer que eu sou o primeiro. Eu entendo o processo de Deus, eu estou vindo, mas o poder maior é dele. Eu prego, irmão, mas é Jesus quem leva a palavra do ouvido ao coração. Como pregador eu consigo pregar com tudo que eu tiver, com toda a unção que eu tiver, até os ouvidos, mas do ouvido tem que descer para o coração. Porque enquanto não estiver no coração, não adianta, o inimigo arrebata. É por isso que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração. Ela está escondida no meu coração, e isso faz eu não pecar contra ti, Senhor. Você pode cantar, você pode ensaiar, você pode fazer tudo o que tem que fazer para sair um hino bonito aqui na igreja, mas quem dá unção é Jesus. Oh, glória! Você pode ter planos, você pode ter projetos, você pode ter sonhos, mas quem vai concluir é Ele. Se Ele falar não, é não. Se Ele falar espera, é espera. Está na mão dEle a minha e a tua vida, o meu e o teu ministério. Então nós temos que entender aonde é a nossa posição, na casa de Deus. Jamais sermos ociosos. Deus não chamou ninguém para ficar parado esperando ordem. Deus já chamou você e já colocou no teu coração que você tem que fazer.
Esse negócio, irmão, de ficar esperando ordem não vem de Deus. Deus já colocou no coração de cada um quando veio para cá. Cada um tem uma coisa para fazer na obra. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, mas Deus está levantando os ceifeiros para a sua seara. Deus está mandando obreiros para a tua seara. E o que eu falo, o que você fala, só uma palavra: eis-me aqui, Senhor. Desembaraçado, sem nenhum impedimento, eis-me aqui, Senhor, do jeito que eu sou, com as limitações que eu tenho, mas eis-me aqui, usa-me a mim para a tua glória, para o teu louvor. E quando você orar, irmão, e alguém foi curado com aquela oração que você fez, jamais você vai pegar a glória para você, você vai mandar a glória para Ele. Foi você que colocou a mão, mas quem curou foi Ele. Foi você que pregou aquela mensagem aquele dia, mas quem fez aquele coração ficar remoendo aquelas palavras foi Ele. O Espírito Santo agiu naquela vida, passou anos, e para a glória de Deus está salva. Mas para a glória de quem? Para a glória de Deus. Você é vaso na mão do oleiro. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, versículo 27 do capítulo 1 de João, do qual eu não sou digno. Eu sei a minha posição. Não tem muitos hoje, irmão, que se contentam com a vanglória. Vanglória. A vanglória é um perigo. As pessoas se acostumam com a fama, com as posições, e cria aquilo que não existe. Os grandes homens de Deus, grandes profetas, pregadores, grandes homens que passaram por aqui, nos deixaram livros, ensinamentos, testemunhos que jamais serão apagados da nossa memória. Eles aniquilaram a eles mesmos e trabalharam para o Senhor. Gunnar Wing uma vez foi visitar um hospital, e ele visitou o irmão doente. E indo embora no corredor do hospital, ele estava conversando com o irmão. Tinha uma mulher na cama, e ela via entre a porta as pessoas passarem rapidamente, aquela linha na porta que dava para ver alguém passando no corredor. E na hora que coincidiu, deu certinho a hora, Deus fez aquilo, irmão, de forma correta. Na hora que Gunnar Wing passou em frente e ela viu o rosto dele, ele falou: Jesus, com o irmão que estava do lado dele. Oh, glória! Aquela mulher foi curada só com esta palavra. Aquela mulher saiu, irmão, daquele hospital dando glória a Deus. Falou: passou um homem, na hora que ele falou Jesus, eu senti a cura no meu corpo. Cante os hinos de Frida Wingren na harpa cristã. Louve a Deus. A mulher era uma poeta espiritual. Hinos maravilhosos, todos os hinos que tiver lá no final, Frida Wingren, são hinos maravilhosos. Maravilhosos. Vai ver o fim dela. Vai ver como ela deixou esse mundo. Leia a biografia de Frida Wingren. As irmãs devam ler, os irmãos devam ler para saber o que é ser servo de Deus.
Eu estou aqui, irmão, e você está aqui. Uma partícula disso é a esses homens que nós devemos, que deram tudo dele para a glória de Deus. Ela foi internada no manicômio, afastada de todos os seus filhos e parentes. E como uma pessoa sem ter condição mental, ela teve um velório de poucas pessoas. E o mundo não ouviu e não recompensou. Vejo que Deus está aí. Mas lá na glória, aleluia, ela recebeu todos os galardões. Ela recebeu toda a honra que um homem e uma mulher de Deus pode receber, porque ela entregou tudo dela. Mas é a mesma coisa que João. Do qual eu não sou digno. A minha dignidade não chega ao ponto de executar um simples ato, de eu chegar perto dele, me abaixar, me curvar e desatar as correias das sandálias do seu pé. Ô irmão, ô glórias! E tem gente exigindo, irmão, e tem gente decretando, e tem gente praticamente discutindo com Jesus. Coitado, se um profeta diz: não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias do seu pé, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a honra de Deus, mas ninguém te viu, ninguém te reconhece, é para a glória de Deus. Você não vai ser lembrado, não tem problema, Deus é lembrado, glória, glória, glória a Ele. Oh, aleluia! Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava o quê? Batizando. 29. No dia seguinte, depois dele pregar a situação dele, a posição dele, de falar quem ele era, de mostrar o seu lugar no plano soberano de Deus, há um encontro glorioso. Não é dois homens, um homem vendo um outro homem, não, aí é a parte espiritual. Esses homens sentiam, como aqueles que são espirituais, irmão, nós sentimos. Quando a gente vem na igreja, quando a gente se dedica a Deus, irmão, nós sentimos. Nós chegamos perto de certas pessoas, nós sentimos. Mas não é um sentir falso, não é o sentir de um menino na fé. Nós sentimos a unção de Deus, nós sentimos o agir de Deus, nós vemos a mão do Senhor, nós vemos Ele falando, a circunstância mostrando que Ele está comigo e com você, e nada vai te deter. Você não vai cair, não vai desanimar, não vai desviar. Ele está comigo e com você. Isso é detectado pelos olhos da fé. É um sentido mais amplo da visão espiritual. É aquele sentido que o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o moço do profeta viu, e
A hora que ele olha, ele vê um grande exército protegendo ele, era maior do que o exército inimigo. É a visão espiritual, ela amplia o ângulo, ela amplia a visão. Você está pensando que é o aqui e agora, Deus amplia a tua visão e diz: o plano é maior, o plano é maior, o meu plano é maior, eu tenho algo maior na tua vida. Você não vê agora, você não entende agora, mas entenderá depois. O meu plano vai ser concluído para a glória do meu nome na tua vida. – 29. E no dia seguinte, oh aleluia, parece que eu estou vendo isso aqui, irmão. Eu estou vendo João levantar sua fronte, oh glória, e ele está olhando, ele está vendo. No dia seguinte dele falar tudo o que ele falou, se posicionar, dar glória a Deus, porque quanto mais um homem se aproxima de Deus, menos ele acha que é. Quanto mais o homem está distante de Deus, mais ele acha que ele é. A mesma coisa as irmãs. Quando você vê uma pessoa cheia de si mesma, ela está vazia de Deus. Quando você vê uma pessoa vazia de si mesmo, ela está cheia de Deus, tem espaço. Deus quer entrar, irmão. Deus quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer habitar aqui, mas a gente está cheio da gente. A gente está cheio de carnalidade, cheio de pensamento contrário, tem um espaço pequeno para Deus, e Deus não quer dividir você com nada, e nem com ninguém. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, e Ele habita em mim e em você. Dá lugar para Ele nesta noite, dá lugar para Ele durante o dia, dá lugar para Ele durante a semana, deixa Ele habitar. Coloca obstáculo, não. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele, habitação dele, aleluia. É por isso que muitos crentes sofrem, é por isso que muitos irmãos estão aí sem saber muito bem o que é, o que não é, porque não está dando espaço para Deus. Deixa Ele te dirigir. E João levanta a fronte no versículo 32. E a Bíblia diz aqui, perdão, irmão, no versículo 29, e João viu a Jesus, 29, que vinha para ele. Jesus se dirigia para ele, tinha muitas pessoas, mas Jesus se dirigia para ele. Haveria agora aqui algo glorioso, que nenhum homem poderia mudar, que nenhum demônio poderia mudar, que o inimigo não poderia mudar, já estava tudo preparado. 29. João viu que Jesus vinha para ele e ele disse: oh glória, toda a igreja, e ele disse: oh glória a Deus. Ele já vê Jesus e já fala do fim, ele já vê Jesus e já vê a cruz, ele vê Jesus e vê a obra concluída, ele vê Jesus e diz: ele já venceu. Ele já venceu na minha vida e na tua vida. Você é mais que vencedor com Jesus na tua frente. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, perfeito, sem pecado.
o homem, aleluia, Deus, feito em carne, perfeito, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tem gente que qualifica os pecados hoje em dia. Ah, esse pecado é mais grave, aquele lá é mais grave. Não, esse pecado é pecado, igreja. Não fica dando nome para pecado, não. Não fica qualificando o pecado e dando notas para pecado. Um pecado é maior que o outro, é pecado. Pecado pode ser pequeno ou grande, é pecado. Eu estou sujeito, estou, você está, estamos, é pecado, mas temos visão de Deus. Deus habita em nós. Quando um crente de verdade peca, ele não fica em paz, ele tem que confessar, ele tem que deixar o seu pecado, porque Deus tem que ter lugar na vida dele e dela. Eis o Cordeiro de Deus, que através dele, por ele e com ele, ele vai vencer, ele vai tirar o pecado. E não é de um, e não é de dois, e não é de três, e não há esse escolhido, aquele escolhido. Ele vem para tirar o pecado do mundo, do sistema corrompido. Ele vem mudar situações. Ele é o sumo sacerdote, mas ele se oferece também. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o nosso tudo. O sangue dele verte uma vez só, e todo o pecado da humanidade chega nele e para nele, e há remissão e há perdão. E eu chego com os meus vícios, com os meus defeitos, com as minhas palavras duras de baixo calão, e quando eu chego perto dele, ele me lava com o seu sangue. Ele toca na minha boca, ele toca nos meus olhos, ele toca no meu ouvido, ele toca nas minhas mãos, ele toca nos meus pés e me santifica e me prepara para entrar no céu. Esse aí é aquele. Esse é aquele que eu falei. Aleluia, é ele. Vocês estão olhando, vocês estão vendo um homem só, né? Eu não, eu estou vendo um cordeiro. Vocês estão vendo uma pessoa igual a vocês, né? Porque não se destaca na beleza, na altura, não. Mas eu estou vendo o Filho de Deus. A luz aqui é tremenda. Eu estou estremecendo diante dele. Existe uma glória aqui, eu sinto, eu tremo diante dele. É o Cordeiro. Tudo se cumpre para nele. Ele muda a circunstância, ele divide a história da humanidade. Jamais se esquecerão dele. Jamais um nome será mais famoso que o dele. Jamais a glória vai superar a dele. Nenhum homem chega perto, nenhum homem chega aos seus pés, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a paz é dele, a alegria é dele, vida eterna é dele, o céu é dele, eu sou dele e você é dele. É esse que eu falei, que ele vem após mim. Vem um homem que foi antes de mim, porque ele já foi primeiro do que eu. Eu não conhecia 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Por isso, a minha missão é batizar com água. Por isso, eu tenho uma missão. Irmão, você tem uma missão aqui na terra. Eu tenho uma missão aqui na terra. Aleluia. Quando eu nasci, Deus já disse, é meu. Quando você nasceu,
Deus disse: é meu. Quando você nasceu, serva, Jesus falou: é minha, aleluia, ninguém toca, é meu. Eu cuido, eu zelo, e o meu plano se realiza nele, nela. Vai correr para cá, vai correr para lá, vai tentar fazer isso, vai tentar fazer aquilo, mas vai ficar nas minhas mãos. Vai aprender na minha casa de oração. Vai ser uma bênção na minha mão quando cantar, quando pregar, porque eu vou usar para a glória do meu nome. E João testificou dizendo: eu vi. Oh, aleluia. Eu vi o homem, eu vi o cordeiro. 32. Mas também eu vi o Espírito Santo. Eu vi o Espírito Santo descer do céu. Porque aqui Deus fala, o Espírito Santo desce e Jesus está aqui, Trindade, aleluia, o plano é perfeito. Eu vi Jesus. E na hora que eu vi o Cordeiro, eu vi que o Espírito descia do céu como uma pomba, e entre tantos ficava repousado sobre ele. O Espírito de Deus é sobre mim, porque me enviou para evangelizar, dar vista ao cego, fazer mudo falar, paralítico andar, e a luz clarear nas trevas. Eu não o conhecia. 33. Mas aquele que me mandou, me deu ordem para me batizar com água. Esse me disse: o tempo vai passar, João, mas no dia em que você vê descer o Espírito sobre ele repousar, esse aí é aquele que vem e vai batizar com o Espírito Santo. Você crê nisso, igreja? Você tem um chamado. Esse chamado não é para ficar parado, é para pregar a palavra. A quem? A quem estiver perto de você. Precisa de uma oração? Eu vou chamar fulano, é você. Foi o que Paulo falou para Tito. Tito começou a reclamar e disse isso. Paulo disse: foi por esta causa que eu te deixei aí em Creta. Sei da tua capacidade, Tito. Deus sabe da tua capacidade, irmã. Deus sabe da tua capacidade, irmão. Deus sabe da nossa capacidade, obreiro, e tem nos chamado para uma grande obra evangelística. Pregarmos o evangelho a toda criatura. Eu estava lendo as teses de Martinho Lutero, porque esse mês é o mês que nós comemoramos no dia 31, quando Martinho Lutero pregou 95 teses e surgiu o movimento protestante, e nós fazemos parte. E das 95 teses que me chamou a atenção foi a tese 62 e 63 que os irmãos têm no grupo do WhatsApp aí que eu deixei. E Martinho Lutero deixou bem claro que aquele movimento que tinha ficado abafado por muitos anos, ele estava aflorando naquele momento. Como quando Jesus veio, a igreja só era um ritual, quando Martinho Lutero veio, a igreja estava chegando nessa fase. E houve uma renovação. Porque Deus tem a sua maneira de agir com a sua igreja. Ela jamais será sufocada por qualquer circunstância.
E na tese 62 das 95 teses está escrito: o verdadeiro tesouro da igreja, o verdadeiro tesouro, algo mais valioso da igreja, não são, irmão, uma festa aqui, uma festa ali, não é esse culto disso, culto daquilo, não. Vai fazer 504 anos que isso aconteceu, se eu não me engano. E um dos maiores tesouros na tese 62, o maior tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus. Oh, aleluia! 63. Tese 63. Este tesouro, porém, ele é desprezado e odiado. Por quê? Porque ele faz que os primeiros sejam os últimos. É para isso que o Senhor manifestou a sua glória. O Evangelho chega, e ele chega para aquela pessoa que não tem cultura suficiente, não tem uma leitura suficiente, lê com dificuldade, mas tem uma vida que ilumina aonde ele está, para a glória de Deus. Há uma mudança, há uma alteração. O Evangelho chega e as pessoas são contagiadas, tomadas por ele, e começa a pregar a palavra, e começa a se levantar, e não fica parado, e Deus usa dos remidos o menor. Vamos ficar de pé nesse momento, igreja? Agradeço a oportunidade e creio, irmão, você tem a sua parte. João sabia a parte dele, você tem a sua parte. Não fica na ociosidade, não fica parado, não. Ouvi a pregação da Ana, a Ana estava pregando, hein, Ana? Ouvi a pregação do Mateus está pregando, ouvi a pregação da Ivani. Por que eu estou fazendo isso, irmão? Porque não é comigo só, não. Somos corpo, é nosso, irmão. A pregação do Evangelho é 5, 10 minutos. Daqui a pouco é 15, daqui a pouco vão te dar 1 hora. E não vai dar para você falar tudo. Por quê? Deus usa todos nós para a glória dele. Não há algo mais precioso que o Santíssimo Evangelho. Oh, glória e da graça de Deus na sua igreja. Não há mais coisa importante que o Santo Evangelho. Pai Santo e poderoso, te agradeço pela tua palavra, Pai. Sê e continua conosco, Pai. Usa a tua igreja, usa os teus vasos na tua mão para a tua glória, Pai. Amém, Jesus.